Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 16 de maio de 2025, falaremos sobre e-commerce, lucro do Mercado Livre e resultado na Argentina que surpreendeu. Também vamos falar sobre o varejo físico. A gente vai comentar sobre a ASICS, que aposta agora no modelo de franquias, e também os resultados da Renner e tecnologia no fast fashion. Por fim, na discussão do BTC Journal dessa semana, a gente vai falar sobre as entrevistas de emprego com inteligência artificial. Se você já participou ou se você está pensando em participar de algum processo seletivo, é bem possível que você tenha que em algum momento falar com uma IA para contar suas histórias. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema também. E para me ajudar nesse episódio, nessas temáticas, estou aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Fala, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, Habib, muito resultado positivo aí de empresa, hein? Ações. Não sei se foi a sua amostragem aqui, mas a gente vai comentar de empresas que estão mandando bem, hein? Pois é, se a gente pegar até no geral, o mercado brasileiro está brilhando, né? Pelo menos no índice Bovespa, a gente chegou, pelo menos ontem, a gente está gravando na quarta-feira, e ontem eu vi que a Bolsa Brasileira fechou na máxima histórica, mais de 139 mil pontos. Isso num contexto com uma taxa de juros que é a mais alta, se eu não me engano, desde 2005 ou 2006, 14,75%. Então, é interessante, né? Curioso, né? Como o mercado acionário tem sido tão grande mesmo num mercado de taxas de juros bastante altas. Talvez seja o otimismo aí de talvez a guerra tarifária tá chegando aí num final, vai saber, né? Também não vou prever essas coisas, porque geopolítica cada dia é uma novidade. Mas é o seguinte, para você que está acompanhando a gente agora, você que está entrando no mercado de trabalho, está se formando na faculdade, está recém-formado, recém-formada e quer arrebentar nos processos seletivos e alavancar sua carreira já no início, conquistando as vagas nas principais áreas do mercado de trabalho, consultorias estratégicas, mercado financeiro, programas de trainee, estágios mais concorridos, inclusive que a gente vai comentar aqui na última notícia. Para você que quer garantir isso, né, ou pelo menos aumentar muito as suas chances de ter esse sucesso desejado nesse início de carreira, o General Business Program é o curso que foi desenhado, feito para você, para trazer muito conteúdo, muita maturidade, que vai ajudar nas entrevistas e também durante o trabalho e um conteúdo que vai surpreender gestores, líderes, etc., para que você possa ampliar muito suas chances de se desenvolver na carreira. A gente tem mais de 11 mil alunos e alunas que já se formaram nos nossos cursos, só no GBP, no General Business Program, já são mais de 8.500 ex-alunos nesse curso, muitos deles voando no mercado de trabalho, com as maiores remunerações dentro das empresas, ou até tendo as suas próprias empresas. A gente tem alguns casos aí que a gente compartilha em sala de aula. O GBP está com as turmas do segundo semestre abertas e tem turmas para tudo, viu, pessoal? Então tem segunda e quarta presencial, segunda e quarta virtual, terça e quinta virtual, sábado presencial, sábado virtual. Você pode escolher a sua turma e participar do curso junto com a gente, né? Gostaria muito de ver você aqui nas próximas turmas. E para você que é líder, que tem uma empresa, que quer trazer ferramentas para tomada de decisão na sua companhia ou na sua área, o Strategy and Finance é o curso que foi feito para você. Ele vai trazer os principais temas de estratégia de finanças corporativas em aulas que são cheias de discussão, casos dos próprios alunos, casos dos instrutores, um monte de modelo para você implementar na sua empresa para tomada de decisão. Então, a gente já teve líderes de várias grandes empresas, empreendedores, um perfil bastante interessante que tem muita troca, tá? Então, se você quiser trazer isso, essa experiência para você, né, num período curto de tempo, o SFP, né, o GBP, ele é um curso de um semestre, o SFP ele dura 2 meses, até um pouco menos, né? São 66 horas
totais de curso, onde você vai ter acesso direto ao instrutor, né? No caso, o Renato Aracaki, que é coordenador e instrutor desse tema, e ele faz o BTC News aqui no podcast também. E você vai ter acesso direto para poder conversar até fora do horário de aula. Durante a aula vai ter muito espaço para isso também e muito conteúdo, tá? Então, se você quiser conhecer um dos dois e se inscrever, o link está aqui na descrição. Bom, vamos lá, Gui. A gente tem bastante notícia para comentar e eu queria começar com e-commerce. Neofeed. Lucro do Mercado Livre cresce 44%. Desempenho da Argentina surpreende. Gui, vou fazer uma leve lembrança aqui, né, que eu tive. Eu lembro de um influenciador do mercado financeiro que certa vez ele comentou que o Mercado Livre era só um e-commerce que produzia, que vendia produtos de origem questionável e qualidade questionável, né? Então, que era muito para produtos falsos e etc. Isso já faz alguns anos, eu tenho certeza que esse influenciador ele mudou de ideia já. Mas naquela época já era uma opinião bastante curiosa, né? Acontece que a gente está diante da maior empresa da América Latina, mostrando que talvez e-commerce seja um negócio melhor do que petróleo, na verdade, afinal já passou o valor de mercado da Petrobras. Enfim, queria que você comentasse sobre esse resultado. Não diria nem que é surpreendente, porque o Mercado Livre vem surpreendendo há bastante tempo, né? Então já era até talvez esperado que ele surpreendesse, mas ainda assim é impressionante. Conta aí, Gui. Pois é, Habib. Falaremos agora da empresa mais valiosa da América Latina, que bate a Petrobras com folga. O Mercado Livre que tem esses dois ramos de negócio mais expressivos, né, que é o e-commerce e o Mercado Pago, o seu braço financeiro. Vou falar um pouquinho aqui dos números, já que o Mercado Livre divulgou o resultado do primeiro TRI de 2025, e vou fazer comparações com o primeiro TRI de 2024. Eles registraram um lucro líquido de 494 milhões de dólares, um aumento de 44%, impressionante. Esse resultado, ele também está nessa forte geração de lucro, né, tá obviamente atrelado a uma gestão operacional super eficiente, né. Eficiência é um tema que a gente vai falar de maneira recorrente aqui hoje, inclusive. A margem líquida do Mercado Livre chegou a 8,3%, um incremento em relação ao 7,9% do ano anterior. A receita líquida total atingiu 5,9 bilhões de dólares agora no primeiro tri de 2025, um crescimento de 37% com relação ao ano passado. Essa expansão acontece em cima de uma base de receita bilionária, né? Ou seja, não é simples crescer 37% quando você já está nos bilhões. Isso demonstra a contínua penetração de mercado e a capacidade do Mercado Livre de expandir. A receita do segmento de e-commerce, né, o marketplace, cresceu 32%, atingindo 3,3 bi de dólares, e a receita da fintech cresceu ainda mais, 43%, chegando a 2,6 bi. Acho que não vai demorar muito para a gente ver o Mercado Pago superando o marketplace, o Habib. O Mercado Livre sendo uma empresa majoritariamente financeira, né, primariamente financeira em termos de receita, do que uma empresa de varejo. Aliás, o aplicativo do Mercado Pago tá com carinha do aplicativo de varejo. Ele ficou amarelinho também recentemente, antes ele era azulzinho. Eventualmente é capaz dessas experiências se unificarem, não sei. Bom, sobre o desempenho operacional. O volume total de pagamentos, o TPV, processado pelo Mercado Pago, cresceu 72% e bateu quase 60 bilhões de dólares. O GMV alcançou 13 bilhões de dólares no marketplace, crescimento de 40% aqui. Foi impulsionado por um aumento de 28% no número de itens vendidos, que bateu 492 milhões de unidades. Os ativos sob gestão, aqui falando do lado financeiro, né, cresceram mais de 100%, superando 11 bilhões de dólares. A carteira de crédito encerrou o trimestre em quase 8 bi de dólares, um aumento de 75% em relação ao trimestre anterior. O desempenho foi surpreendente, em especial na Argentina,
onde o Mercado Livre cresceu tanto no e-commerce quanto no braço financeiro mais de 100%, em comparação com crescimentos mais modestos aqui no Brasil e no México, na casa de 20, 26%. O Richard Cathcart, diretor de relacionamento com investidores do Mercado Livre, diz que a empresa segue otimista em relação à Argentina. Ele enxerga boas perspectivas macroeconômicas com o novo governo, nem tão novo assim, né, já do Javier Milei. Segundo ele, o consumidor argentino passou alguns anos pressionado por inflação e crescimento do PIB baixo. E agora esses problemas parecem estar sendo endereçados. Então o Mercado Livre, né, acaba se consolidando cada vez mais com esse ecossistema que ele tem super integrado, onde ele tem e-commerce, fintech, que é o mercado pago, o braço de logística, que é o mercado envios, o braço de crédito, que é o mercado crédito. Essa integração ela cria efeitos de rede benéficos, né, onde cada componente aumenta o sistema, aumenta o valor dos outros ali no sistema, e isso ergue barreiras de entrada para os concorrentes. O Mercado Livre também tem a sua expansão geográfica a seu favor, né, ele está com foco aí em crescimentos em mercados-chave como Brasil e México, ao mesmo tempo que está crescendo demais em mercados desafiadores, como é o caso da Argentina. Talvez tenha um porquê aqui, né? Vale lembrar que o Mercado Livre é uma empresa argentina. Está crescendo demais nesse mercado que é desafiador, mas que é home turf, né? Eles estão jogando em casa na Argentina. Sobre inovação e tecnologia. O investimento constante em tecnologia é um pilar da estratégia do Mercado Livre. Esses investimentos são direcionados para aprimorar a experiência do usuário e otimizar a complexa malha logística, além de desenvolver novos produtos e serviços financeiros, mantendo a empresa à vanguarda da inovação. O sucesso da plataforma também é medido pelo engajamento da base de usuários. Eles conseguiram aumentar a base de compradores únicos para 66 milhões e cresceram o número de itens adquiridos por comprador, que é um indicador de satisfação do cliente. Bom, falando um pouquinho sobre perspectivas, né, o Mercado Livre, a América Latina continua ainda com uma baixa penetração do e-commerce, então ainda tem campo para o Mercado Livre crescer no teu e-commerce. No lado de serviço financeiro, também tem uma grande oportunidade para eles aprofundarem a oferta de produtos, como seguros, investimentos e outras soluções para uma base cada vez maior de usuários que eles têm na plataforma. A gente já comentou aqui no passado também sobre a rentabilidade das carteiras, né? E na época eu lembro de falar que o Mercado Pago estava oferecendo uma rentabilidade muito boa, uma das melhores, se não a melhor, aqui das carteiras, para você deixar o seu dinheiro parado e fazer pagamento, né. PicPay já foi bom, e eu tenho visto que aumentou bastante a remuneração, assim, bem recentemente. Saiu ali dos 102, 3, 4, 5% para bater 110, 115% de CDI. E já vi reflexo, inclusive, em outros bancos fazendo a mesma coisa. Se não me engano, o Nubank aumentou a rentabilidade das caixinhas dele ali também. Ou seja, esse mercado está disputado, mas o Mercado Livre ou o Mercado Pago aqui continua sendo um player de destaque. Isso é super importante, né? Porque é através desse dinheiro que você deixa lá na sua conta que o mercado consegue oferecer empréstimos, consegue aumentar a carteira de crédito dele, que já vem crescendo expressivamente, mas eu acredito que vai continuar crescendo cada vez mais, enquanto o Mercado Livre vai transicionando para ser uma empresa de pagamento. Se é que ele vai ser uma empresa de pagamento, né? Porque quando a gente olha o site do RI deles, eles falam sobre virar uma empresa de ads, uma empresa de mídia, sobre o crescimento desse mercado de mídia. E se vocês abrirem o aplicativo do Mercado Livre, vocês vão notar que tem um tal de Mercado Play, onde tem um streaming ali, né? Inclusive a série que o Habib adora, a Yellowstone, tem as 4 temporadas ali para você assistir. Ou seja, eles têm fortalecido cada vez mais essa proposta de ecossistema, mantendo o usuário dentro dos produtos deles. Isso, óbvio, gera cada vez mais dados para a empresa, para ela conhecer cada vez melhor os seus consumidores. E aí vamos ver como é que elas vai conseguir, de fato, utilizar esses dados, né, para monetizar. Seja aqui com conteúdo, seja com o braço de produtos financeiros, seja com o braço de ads, que ela está colocando ali como uma grande oportunidade. Os acionistas estão felizes, Habib. O Mercado Livre já subiu mais de 30% esse ano. Como a gente comentou mais cedo, a empresa mais valiosa por uma boa margem aqui na América Latina. E assim,
não acho que vai mudar tão cedo isso, não, viu? Pois é, eles estão acertando em muita coisa, né? Tanto no e-commerce como na parte de financeira e de crédito com o Mercado Pago. Enfim, vamos ver. É um mercado em altíssimo crescimento e que ainda só atua basicamente em três países, né? Com pouquíssima entrada em alguns outros países da América Latina, mas Argentina, Brasil e México. Então, tem um mercado gigantesco ainda para eles poderem capturar. Coisa que a Amazon já fez, por exemplo. Agora, o que mais me surpreende no Mercado Livre é que eles são rentáveis na operação de varejo, diferente da Amazon, que quando muito break-even na operação americana, mas nas operações internacionais já eu não lembro de ter visto lucro na operação varejo. O que segura a Amazon mesmo é o AWS, como a gente já viu aqui em vários resultados analisados da Amazon, né? Isso pode eventualmente mudar, pode melhorar, mas o Mercado Livre já está assim, lembrando que ele é mais recente. Vamos acompanhar, né? A empresa está indo muito bem mesmo. Não é à toa a empresa mais valiosa da América Latina. Legal, vamos dar sequência. Eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal, agora já entrando um pouco mais em varejo físico. Porque a ASICS está entrando no modelo de franquias. A ASICS, marca japonesa conhecida pelo pessoal que paga para correr na rua, está expandindo suas operações no Brasil através do modelo de franquias. Uma curiosidade que a reportagem me trouxe é que o nome da empresa vem de Animasana Incorpore Sano, que significa mente sã, corpo são em latim. Meu latim tá um pouco enferrujado, tá, pessoal? Então eu tô tentando voltar a estudar agora que tá na moda, com conclave e tal. Enfim, a primeira loja franqueada vai ser em Curitiba, e a expectativa é de abrir mais 10 lojas até o final desse ano. Franquia é um tipo de estratégia de canal que a gente fala nas aulas de marketing. Lá no modelo dos 4 P's de marketing é o P de praça. Como que está a estratégia da ASICS hoje? Aqui na América Latina, ela tem 17 lojas no Brasil e 13 lojas em outros países da região. Tem o e-commerce próprio, está presente em e-commerces diversos, marketplaces, e também está em varejistas multimarcas. Talvez os principais sejam Decathlon e Centauro, mas também está em lojas de tênis e outras lojas de artigos esportivos, como o World Tennis, Bayard e tal. A ideia de franquear é ter capilaridade regional, entrar em regiões do país onde tem menos desses grandes varejistas e investir menos do que nas lojas próprias que ela tem hoje, para poder estar nessas regiões. Na franquia, o investimento é do franqueado, que é a pessoa que paga royalties, paga taxa de franquia e fica com o lucro da loja, mas tem que investir. A empresa, ela mapeou 25 cidades em que a marca não tem muita presença, mas que são cidades que têm uma perspectiva de alto volume. Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. A ideia é que ela esteja presente em todas essas 25 cidades em até 2 anos. O CEO Latam da empresa, ele comenta que a estruturação de franquias é bem organizada no Brasil, tem segurança jurídica, papéis bem definidos para franqueado, franqueador, o que torna essa uma solução segura, de certa maneira. Falando dos produtos da ASICS, 70% da linha é feita para corrida, que é um esporte em alto crescimento aqui no Brasil. A produção de metade desse volume é feita em fábricas white label no Rio Grande do Sul, que são fábricas que também produzem tênis para outras marcas, né? O restante vem de fora, é importado. As provas de corrida, elas são um grande chamariz. Hoje, eles estimam cerca de 8 mil provas ano e muitas são de marcas de artigos esportivos, como Nike, Mizuno, dentre outras. A ASICS também, ela tem patrocínio em algumas provas e quer estar mais presente, ter suas próprias corridas e tal. As lojas franqueadas, elas devem ser utilizadas como um ponto de encontro para retirar kits, para entrar em contato com assessorias, dentre outras facilidades que podem ser geradas numa loja específica da marca, mesmo que seja uma franquia. Eu acredito que essa é uma estratégia interessante da ASICS. Está de acordo com boas práticas de marketing, né? Tem uma marca bem estabelecida, pode dar fôlego para o franqueado, que exige o retorno daquela franquia, com uma estratégia de comunicação
já sendo estruturada, eventos, patrocínios. Se eles conseguirem criar boas corridas de rua fora dos grandes centros, é bola na rede. Isso aqui tem chance altíssima de dar certo. Caso contrário, né, o pessoal que quer se deslocar para os grandes centros para participar das corridas, por exemplo, não consegue capilaridade nos eventos, mesmo assim, com a popularização do esporte e da marca presente através de uma loja, mesmo que seja uma franquia, pode capturar um volume bom fora dos grandes centros. Então, acredito que tem tudo para dar certo, né? Vamos observar como que a ASICS trabalha aqui no Brasil. E aí, só para complementar, Gui, eu trouxe um pouco dos resultados da empresa, uma empresa de capital aberto, negociada no Japão. Então, os resultados eles são em ien, né, ienes no caso. E aí, como é muito difícil a gente entender, né, conseguir traduzir, eu peguei e fiz um câmbio aqui usando o câmbio que eu achei no Google de 0,0068 centavos de dólar por ien. O ien é uma moeda muito desvalorizada, né, nesse sentido de câmbio. Vamos lá. Receita em 2024, 4,6 bi de dólares contra 3,9 em 2023, um aumento de quase 19%, ou seja, a receita aumentou bastante. Agora, o que mais me surpreendeu foram as margens bruta e operacional da companhia. A margem bruta da ASICS global, né, da empresa, foi em 2024 de 55,8% margem bruta, né, para uma empresa que tem, né, um alto custo, né, de produção. E mais impressionante ainda, essa margem ela subiu 3,8 pontos percentuais de 2023 para 2024, que é um aumento muito significativo. A margem EBIT, a margem operacional, foi mais ainda, né. Ela saiu de 9,5% para 14,8%, um aumento de 5,3 pontos percentuais. Uma empresa bastante saudável, com margens robustas, que tem visto na escala, né, no aumento das suas vendas, uma melhoria forte de eficiência operacional. Ou seja, está de acordo aqui com o que a gente mostra nas aulas de finanças corporativas. Isso se reflete num índice que eles divulgam também na página oficial lá de relações com investidores, que é o ROE. O ROE é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Return on Equity. E esse índice, ele foi de 18,8% em 2023 e subiu para 29,1% em 2024, ou seja, é um retorno muito alto sobre o patrimônio ali dos sócios, dos investidores, ele está sendo remunerado a 29% ao ano, o que é mais do que a caixinha do Mercado Pago que o Gui comentou na notícia anterior. Pô, Gui, impressionante um ROI desse, né? E vem cá, você tem utilizado os tênis da ASICS para correr na rua ou não? Aí, 30% de ROE no ano é de fazer inveja, né? E 30%, assim, cabe colocar, né, que o retorno ele é numa determinada moeda, né? O retorno depende da moeda. Está amarrado com a moeda. Ele está tendo retorno em numa moeda forte, né? Pode não ser dólar, né? Eu imagino que você tenha calculado aí com ele dolarizado e tal, mas é diferente de ter o retorno em renminbi, de ter o retorno em real, de ter o retorno, né, nessas moedas exóticas como a do país em que nos encontramos. Assim, um retorno realmente invejável. Eu confesso que faz tempo que não utilizo aí os produtos da ASICS, como comentei até, né, mais recentemente, como estou trabalhando de home office, o meu calçado oficial do trabalho é um Crocs, né, quando não é a Havaianas. Agora, para corrida de rua ainda não, Habib, não tenho usado o ASICS não. Mas é uma marca boa, assim, o último tênis que eu tive dele eu gostava. Também já tive um tênis, tenho ainda, eu uso um pouco menos, né? Um tênis que envelheceu bastante, né? Mas eu usei e ele ainda durou, né? Meus tênis costumam durar bastante. Acho que esse da ASICS tem 10 anos. Mas eu não sou muito de correr na rua. Eu uso mesmo para caminhar, enfim, me deslocar. é, e acaba durando bastante. Os meus esportes ou tem um tênis mais específico ou é descalço. Então,
acabo não tendo esse custo, mas para a galera que corre na rua precisa investir aí em bons calçados. Eu acredito que a ASICS deve ser uma marca aí de desejo aí de algumas pessoas, ou pelo menos que seja bastante utilizada, né? E essa expansão tem tudo para dar certo. Vamos dar sequência, falando um pouco de varejo físico também. Neofeed. Renner vê ganhos em eficiência e rentabilidade, caminhando para níveis pré-pandemia. Preciso compartilhar contigo, Gui, que a minha digníssima aqui em casa, ela recentemente foi numa das lojas da Renner e ela ficou surpresa, positivamente surpresa, com o checkout, né? Com aquele sistema de RFID, né? Que você joga a roupa toda num buraco ali e ele já lê automaticamente o que está lá para te fazer a conta, né? E fazer a cobrança. Facilita bastante, automatiza. E ela ficou bastante surpresa. Enfim, queria compartilhar aqui. Talvez isso tenha alguma relação com as melhorias de eficiência, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a entrevista que foi feita com o CFO. Vamos lá, vamos falar da Renner. Mais uma empresa que está com os acionistas contentes, viu, Rabi? Porque pelo menos, né, quem aplicou aí no começo do ano, no ano passado, viu uma boa valorização do negócio. Vamos falar, a Renner é uma das maiores varejistas do Brasil, né, e ela está nesse processo de recuperação da rentabilidade. Essa jornada está marcada por investimentos estratégicos em ganhos de eficiência, digitalização, num contexto onde o consumo continua desafiador e onde tem uma concorrência acirrada no setor varejista à moda. Os resultados financeiros do primeiro TRI, eles indicam uma boa recuperação. Vamos falar dos números. Eles apresentaram um lucro líquido de 221 milhões, um aumento de quase 60% em relação ao primeiro TRI de 2024, um valor também significativamente acima das expectativas dos analistas financeiros que estavam lá na Bloomberg, que era de 111 milhões, ou seja, a expectativa de 111, o resultado entregue 221, o que sinaliza uma forte recuperação e a capacidade de gerar resultados pela empresa. Falando de crescimento de receita, a receita líquida da empresa alcançou 3,2 bilhões de reais, um avanço de 12% na comparação anual, o que também superou as expectativas que estavam prevendo 3,1. O EBITDA ajustado atingiu 585 milhões, um aumento de expressivos 55% em relação ao primeiro TRI de 24, também bem acima do consenso de mercado, que estava ali em 358 milhões. Receita por metro quadrado, outro indicador super importante para varejo, também subiu, atingiu 3,4 mil reais, um aumento de quase 12% comparando com o ano anterior, o que indica uma melhor produtividade dos ativos físicos. Adicionalmente, a margem bruta consolidada subiu 0,6 pontos percentuais, com os níveis de remarcação atingindo os menores patamares dos últimos 10 anos. Isso aqui é um elemento bem importante também, né? É um indicativo de uma melhor gestão de estoque e de uma estratégia de precificação mais eficaz. Quando a empresa não tem um bom planejamento ali e acaba comprando, colocando muito produto no mercado desalinhado com a demanda, né? Quando ela erra ali a expectativa de demanda, ela acaba tendo que fazer muito desconto, né, muita promoção, o que óbvio, talvez seja legal para os clientes que vão lá e compram, né, encontram muitos produtos remarcados para baixo, mas do ponto de vista de manutenção das margens do negócio é um desastre. Bom, o volume bruto de mercadorias, né, o GMV do braço digital da Renner apresentou um crescimento de 15%, com um pequeno aumento na penetração do canal digital, que agora bateu 16% da receita. Esses avanços todos são suportados por muito investimento, cerca de 750 milhões de reais foram investidos desde 2019 no centro de distribuição de Cabreúva, que fica ali perto de Jundiaí, interior de São Paulo. Esse é um projeto de ganho de eficiência, que também está alinhado com a digitalização da operação de vendas. Confesso que achei curiosa a escolha, né, de Cabreúva, porque quando a gente fala de varejo, é muito comum a gente ver centro de distribuição em Extrema, que é Minas Gerais, justamente por questão de benefícios
fiscais, benefícios tributários, né, do produto sair de Minas e entrar, ser entregue em São Paulo. Aqui a Renner está priorizando uma proximidade maior com o seu mercado consumidor, com o principal mercado consumidor, né, que é São Paulo. Curioso também a gente pensar que ela está deixando de lado essa eficiência fiscal, né, essa eficiência tributária, dada a importância da eficiência tributária para o modelo de negócio da Renner. Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. Antes, vamos falar do resultado financeiro dela. O braço financeiro da Renner, chama Realize, ele apresentou também um desempenho muito bom, muito acima do esperado. Trouxe um EBITDA de 95 milhões de reais, o que representa um aumento de 7 vezes em relação ao período anterior, ou seja, estava extremamente comprimido o EBITDA e agora eles conseguiram desbloquear e conseguiram um belo resultado. Essa superação expressiva das estimativas de mercado, tanto em lucro líquido quanto em EBITDA, combinados com a melhoria da margem bruta, com a disciplina observada nas remarcações, sugere que as iniciativas de ganho de eficiência que foram implementadas pela Renner estão começando a gerar resultados tangíveis e possivelmente de forma mais acelerada, pelo menos do que o antecipado pelos analistas. A recuperação do desempenho positivo da Realize também é um fator importante para essa melhora, que indica uma gestão de risco mais eficaz do braço financeiro, o que é vital porque ter dificuldade nessa área pode corroer os lucros gerados pelo varejo. A redução das remarcações, em particular, é um indicador-chave da saúde do setor, porque indica uma maior proporção dos produtos está sendo vendida mais próxima do preço cheio, o que obviamente beneficia as margens, né. Então, resumindo, receita líquida saiu de 2,9 para 3,2, aumento de 12%. Receita líquida do varejo foi de 2,5 para 2,7 bi de reais, aumento de 11%. Receita por metro quadrado subiu de próximo de 3 mil reais o metro quadrado para 3.400, quase 12% de aumento. O GMV do digital aumentou 15% e a penetração está em 16%, também um aumento. Lucro líquido saiu de 139 para 221 milhões, um aumento de 60%. Com todos esses excelentes resultados, você deve estar imaginando que a empresa está gerando caixa adoidado, né? Só que não. A empresa queimou 1 bilhão de reais em caixa. Mas da onde que vem essa queima? Será que é algo preocupante? A operação está saudável, né. Quem fez aí o GBP, lembra das aulas de finanças corporativas, vai lembrar que a gente tem 3 grandes atividades que impactam o caixa, né. A operação, né, o negócio em si, a compra e venda de ativos e como que a empresa se financia. A operação gerou 420 milhões, uma queda em relação ao primeiro tri do ano passado, onde tinha gerado 490, mas ainda assim gerou caixa. Quem que é o vilão aqui dessa queima? São as atividades de financiamento. A empresa queimou aqui 1,3 bilhão. Só que para onde está indo esse dinheiro? Meio bilhão foi em recompra de ações. Ou seja, a empresa está sinalizando para o mercado, a gestão está sinalizando que ela acredita que as ações estavam mal precificadas, que a empresa estava sendo negociada muito barata na bolsa. Então ela usou 500 milhões de reais para fazer recompra de ação. Outro meio bilhão foi para pagamento de dívida. E mais de 100 milhões de reais foi remuneração dos acionistas através da distribuição de juros sobre capital próprio. Ou seja, quando a gente olha efetivamente para onde, né, o que está consumindo caixa, não é um negócio tão preocupante assim. A operação está saudável e a gestão está sinalizando que acha que as ações estão baratas, o que é um bom indicativo. Bom, então a Renner continua agora focada em aumentar a sua eficiência, focada em aumentar a sua rentabilidade. A grande questão aqui, né, é um cenário, o principal ameaça são os concorrentes, né, e aí por que que eu falei da parte tributária, né? Porque o principal elemento aqui de ameaça do modelo da Renner é a competição com o varejo chinês, né, com Shein e similares, que deu uma segurada, né, de acordo com a própria reportagem aqui, justamente por conta das tarifas que o governo brasileiro colocou, não naquela loucura, insanidade que o Trump tem feito, que quarta-feira a tarifa é diferente da de segunda, mas foi altas tarifas que a gente colocou aqui, o governo brasileiro, em cima dos produtos chineses, o que deu esse respiro para o varejo moda local.
vejo isso como um grande risco, né, apesar do bom resultado que a Renner tem trazido, do bom trabalho que eles têm feito, basta uma canetada aqui para a competição chinesa voltar com 100% da energia do vapor, né, e aí não sei como é que fica a Renner. Sem dúvida, eles precisam se diferenciar não em preço, né, Habib, porque em preço vai ser difícil bater ali os chineses, mas talvez focar na qualidade dos produtos, num posicionamento, né, de ter uma melhor matéria-prima, eles podem ter uma melhor logística, uma melhor entrega, mas enfim, acho que tem esse risco aí que é relevante. Por hora, como comentei mais cedo, os acionistas ficam felizes aí com a Renner, que já subiu mais de 30% esse ano e trouxe resultados bem acima das expectativas. Então, espero que continue assim. Realmente é uma empresa que acho que é uma potência aqui, né, nacional. E o fato que você comentou das lojas, né, é um negócio bem interessante também, uma diferença. A Renner você tem aplicativo, você vai lá na loja, você pode ver as peças pelo aplicativo, você pode ver a peça ali na hora, você tem o checkout sozinho ali, onde você coloca os produtos no buraco e ele já precifica tudo para você. Então, assim, é legal que eles estão trazendo inovações, estão conseguindo manter margem, estão gerando bons resultados. Vamos ver como que eles estão se preparando de fato para competir com os chineses numa eventual redução das tarifas, que não sei, né? Pode acontecer, é um risco iminente aqui desse modelo de negócio, na minha visão. Pois é, vamos ver. Eu também acredito que pode ser um risco consideravelmente alto, né, quando a gente pensa nesse tipo de competição. Mas vamos acompanhar, os resultados eles são bastante positivos. Bom, vamos para a última notícia, Gui. A gente tem a discussão do BTC Journal dessa semana. Para isso eu peguei uma notícia, aqui uma pauta, notícia robusta que achei interessante. Valor econômico no caderno de carreira. O título é o seguinte: Entrevista de emprego com robô, inteligência artificial conduz processos seletivos. Pois é, talvez você que nos ouve já tenha tido a experiência de dar uma entrevista para um robô de inteligência artificial, pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim, são vários os formatos. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, porque isso tem começado a se popularizar. Então, Gui, queria que você trouxesse aí os highlights da notícia, colocando também alguns dos seus pontos, depois eu vou tentar complementar um pouquinho. Vamos lá, Habib. Então eu peguei a notícia, fiz mais uma pesquisa aqui também, né? E qual que é o elemento que está sendo trazido, né? AI está emergindo rapidamente como uma força transformadora no campo de recrutamento e seleção de talentos, prometendo ganhos substanciais de eficiência e de qualidade no processo de contratação. Mas ela também levanta algumas questões sobre ética, questões regulatórias que as empresas precisam endereçar. O- Sobre redução de custos e tempo de contratação, né? Tem alguns estudos de caso em grandes empresas que estão trazendo economias significativas. A IBM, por exemplo, reportou uma diminuição de 30% nos custos de recrutamento depois de implementar ferramentas de AI. A rede de hotéis Hilton conseguiu reduzir drasticamente o tempo médio de contratação de 6 semanas para 5 dias, ou seja, uma redução impressionante de 85% no tempo para preencher uma vaga. Essa eficiência ela é alcançada através da automação de tarefas tradicionalmente demoradas, como a triagem inicial de currículos, o agendamento de entrevistas e a condução de avaliações preliminares de recursos humanos. Aí tem um ponto aqui que acho que é o mais questionável, né? Mas é a melhora na qualidade e retenção dos contratados. Então, além de reduzir o tempo, o que obviamente traz economias financeiras, a AI tem mostrado a capacidade de melhorar a qualidade das contratações. Como que ele mede essa qualidade de contratação? Através da retenção dos talentos. A IBM observou uma redução de 25% no número de novos contratados que deixam a empresa durante o primeiro ano de trabalho. De forma similar, a Hilton registrou uma melhora de 20% na retenção de funcionários e no desempenho geral desses no trabalho. Qual que é o argumento aqui? De que ferramentas de AI podem analisar padrões e prever a probabilidade de sucesso de um candidato em uma determinada função, auxiliando na tomada de decisão de maneira mais assertiva e assim melhorando a qualidade das contratações.
Aqui eu acho que dá para trucar. Eu não sei se essa métrica de turnover do primeiro ano é a melhor métrica para a gente analisar a contratação. Se eu estou olhando para uma vaga mais operacional, é mais fácil medir o retorno, né. Quanto que gera de valor o atendente de saque, um operador de linha, o recepcionista lá no hotel do Hilton. Acho que não tem como um recepcionista ser 10 ou 100 vezes melhor que o outro, gerar um retorno 100 vezes melhor naquela atividade, né. Ele precisa executar outras atividades para conseguir trazer um retorno de outro patamar, né. Quando eu trago alguém para a área de finanças, para a área de marketing, para a própria área de RH, para a área de desenvolvimento de software, né, área de tecnologia, uma pessoa consegue gerar um resultado 10 ou 100 vezes maior do que o outro. Eu não sei se maximizar a retenção, minimizar turnover é a melhor estratégia, né. Até dando um exemplo para carteira de investimentos, né. Quando eu compro uma ação, eu quero maximizar o tempo que eu fico com ela ou eu quero maximizar o retorno? Não interessa o tempo que eu fico com ela, né. Eu invisto numa empresa e daí, 1 ano ela multiplicou por 10 vezes, eu falo: "Puta, acho que tá bom, vou vender". Eu prefiro ficar com alguém que leva 10 anos para multiplicar por 10 vezes, né, pra me gerar o mesmo retorno, ou eu quero alguém que em 1 ano me dá aquele retorno de 10 vezes? Então, eu não sei se a métrica a ser maximizada aqui é o tempo da pessoa na empresa, o que obviamente dá para trucar esse argumento de maior qualidade, tá. Mas sem dúvida tem, assim, eu não bato de maneira alguma no argumento de maior eficiência, tem muita eficiência. A questão é até onde vai a automação dentro do processo, né, se a AI vai pesquisar candidato, vai fazer triagem, vai fazer entrevista, daqui a pouco vai ter empresa decidindo a contratação 100% com base em AI. E aí eu tô só esperando para ver essa notícia e para ver a notícia de isso dando merda mais para frente, né. Outro argumento aqui é o ganho de produtividade. Uma pesquisa conduzida pelo BCG, o Boston Consulting Group, indica que 92% das empresas que usam AI nas funções de RH já percebem benefícios tangíveis. Dessas, mais de 10% reportam ganhos de produtividade superiores a 30%, né. Ou seja, a grande questão aqui é que o ROI, né, o retorno sobre o investimento da IA, não se limita só a reduzir custos diretos, mas se estenderia a benefícios indiretos, como a melhor qualidade de contratações e consequente redução de turnover. Aí, de novo, já coloquei meu argumento aqui sobre não sei se essa é a métrica a ser otimizada, né. Mas eu fico pensando, Habib, tem AI para fazer o processo de entrevista, né. E eu já fiz, inclusive, eu tenho pesquisado, esse é um tema que está muito próximo do meu dia a dia, né. Na Elevate a gente faz contratação, a gente atua como headhunter para algumas empresas, então ganhar eficiência nesse tipo de processo é um negócio que eu particularmente tô bem envolvido. Eu tenho essa semana mesmo eu estava montando um processo onde eu coloquei um agente de AI que fazia busca no LinkedIn, salvava os candidatos aderentes à vaga numa planilha para mim, aí eu conectei essa planilha com o ChatGPT, fiz lá uma engenharia de prompt para analisar, quão aderente estava aquele candidato com a vaga, e o próximo passo ali é conseguir fazer de maneira automática a troca, né, com o candidato. Então, validar: "Olha, tipo, achei você para uma tal vaga, você tem interesse nisso? Faz sentido? A empresa é assim, assim, assado". Fazer uma validação inicial das qualificações do candidato, né, então perguntar se ele validar se ele tem aquelas competências que são necessárias para a vaga, né. É uma etapa que você conhece bem também, você trabalhou com recrutamento, que é muito braçal, né, é muito trabalhosa esse começo de processo seletivo. Mas eu não imagino, um processo onde não vai ter 2, 3 encontros com um humano, né, onde a pessoa vai lá, vai trocar uma ideia, vai fazer pergunta, vai entender como é que você pensa, como é que você vai pedir para você explicar a sua experiência em algum lugar, vai fazer questionamentos sobre o lado cultural, sobre como que ela precisa entender um pouco mais quem é a você, como que você trabalha, como que você funciona, como que você pensa, para avaliar melhor se faz sentido, né, para aquele negócio. Então, assim, eu acho que tem um baita potencial de aplicar,
mas também vejo com um certo receio, assim, de a gente não dar um passo maior que a perna aqui, porque, cara, daqui a pouco a gente tem AI fazendo todo o processo seletivo, tomando decisão de contratação, do outro lado eu tenho AI aplicando para o candidato, né, respondendo as perguntas, fazendo tudo, escrevendo currículo, respondendo perguntas do processo seletivo, e eu não sei o que o candidato e o recrutador vão fazer aqui. Né? Na hora de trabalhar, vai ser AI que vai estar trabalhando também, o candidato vai ficar, sei lá, vendo Netflix. O que a gente vai fazer no final, Habib? Ainda tô pra ver AI assentando tijolo e plantando alface, cara. Quando isso acontecer, aí eu começo a me preocupar. Mas é o seguinte, vamos lá. Eu vou começar. Cara, acho que um ponto só de discordância leve aqui é que eu acredito que possivelmente uma métrica legal de analisar é justamente a retenção. Por quê? Porque os custos que envolvem o turnover, eles podem ser consideravelmente altos. A gente está falando aqui tanto do custo de desligamento, que envolve, enfim, multa, FGTS, dentre outras coisas, e o custo de desenvolvimento de um novo profissional, né? Claro que tem profissionais que podem dar resultados muito grandes que perpassam esses custos tranquilamente, mas nem sempre isso acontece. Então, acho que é uma métrica interessante até de avaliar, mas eu coloco uma outra problemática, Gui. Se a IA tem sido usada só no início do processo seletivo, como que isso dá um resultado tão discrepante, né? Então, quer dizer que até então a pré-seleção estava sendo completamente equivocada, porque só ia para a entrevista gente que não estava de acordo com a vaga, né? Então, pode ser essa premissa. Inclusive, isso está de acordo com o ponto que eu vou ressaltar aqui, né? Mas eu acho que a retenção é uma métrica que pode ser utilizada de forma complementar. Aí depois você pode colocar algum ponto também em relação a isso. Mas vamos lá. Processos seletivos concorridos, eles têm muitos candidatos, muitos mesmo. Então, alguns filtros, eles têm que ser feitos, porque senão a empresa nunca vai dar conta do volume. Quando eu era headhunter, eu recebia dezenas de currículos por dia. É óbvio que eu não conseguia ler todos, então eu tinha que criar alguns filtros. Eu e outros colegas, né, a gente criava alguns filtros. Por exemplo, mais de 2 páginas, eu não li o currículo, era excluído sumariamente. Currículo confuso, né, que eu bati o olho e não entendia muito bem onde estavam as informações, excluía. Erro de português, excluía. Né? Então, alguns filtros eu usava. Os processos seletivos, eles ainda têm teste de fit cultural, teste de inglês, teste de lógica, dentre outras ferramentas que servem justamente para filtrar. Toda ferramenta, seja eu com meu filtro de currículo, ou os testes que são usados, ou a própria IA, vão cometer injustiças. Todo filtro vai ter algum tipo de problema, né? Porque o filtro está lidando com volume. Então, algumas pessoas serão injustiçadas. Eu lembro até hoje alguns colegas lá da Unicamp que faziam engenharia de manufatura. Talvez você tenha sofrido isso. Você fez naval, não fez? Engenharia naval. Então, Muito formulário que não aparece ali. Engenharia é, mecânica está na grande área. então, cara, olha só. Eu lembro de alguns colegas que eram da engenharia de manufatura. Eles eram excluídos sumariamente de processo seletivo por causa do nome do curso. A vaga pedia mecânica, elétrica, mecatrônica ou produção. Cara, manufatura é isso aí, entendeu? Tá tudo junto. Mas às vezes, por uma programação ruim, o candidato ele não quer, enfim, engambelar, sentir que tá mentindo, etc. Eu certamente faria como você, colocaria mecânica e boa, né? Mas às vezes a pessoa não se sente à vontade e tal, excluía do processo. É um processo falho nesse sentido, né? A galera de engenharia física, então, nem se fala, sofria mais ainda. A USP de Lorena tem engenharia bioquímica, também acontecia. Enfim, são vários os casos, né? A gente tem uma porrada de aluno aqui na BTC que é desses cursos aí. Então, as histórias são diversas. E hoje, até por causa da pressão da própria BTC, de colocar esse pessoal que é muito qualificado no mercado de trabalho, as empresas começaram a tirar alguns desses filtros toscos, né? Eu já conversei com muita gente RH falando, olha, a gente tem muito aluno de engenharia física, de engenharia de manufatura, de engenharia de telecomunicações, que são cursos que são excluídos dos filtros,
né? Esse filtro tem que cair, né? E aí muitas vezes acontecia deles revisarem nesse sentido, que não é algo tão difícil. Mas ainda tem filtro injusto, e talvez os mais conhecidos sejam os famosos testes de fit cultural, que eu vou admitir para você, Gui, que eu tenho muita dificuldade em entender a eficácia desse tipo de teste. São dezenas, centenas de metodologias diferentes, onde os candidatos, eles respondem de forma não honesta necessariamente, respondendo aquilo que eles acham que vai ser melhor visto, e a empresa tem lá as suas ferramentas para poder avaliar, mas eu sempre tive muita dificuldade de entender essa ferramenta, tá? E o quão eficaz ela é no seu propósito. Agora, o que mais se vê é turnover por causa de pouca identificação com a cultura da empresa e do chefe. E essa pesquisa, se verdadeira, né, das empresas, alegando aumento de retenção com a nova ferramenta de IA, serve também para reforçar que esses testes de fit cultural não estão funcionando absolutamente nada, né? Então, é bem possível que eles não funcionem bem. Nesse cenário, eu gosto bastante da ideia de uma IA de entrevista para substituir essas ferramentas. Como filtro, eu acho que é mais legal. Eu acho que pode ser mais assertivo mesmo, e eu acho que vale a tentativa. Na entrevista com inteligência artificial, o candidato conta a história, né, demonstra competências que podem ser captadas, e claro que tudo isso vai depender da qualidade da IA, enfim, né? Aí já é uma questão da qualidade da ferramenta. O Henrique Calandra, que é fundador do All Jobs, um amigo meu, ele mostrou nas redes dele recentemente como funciona a entrevista por IA nos processos seletivos da empresa. É muito legal, inclusive deixo um abraço para o Henrique, para todo o time do All Jobs, aí, empresa que cresceu bastante, eu pude estar do lado aí por um tempo, acompanhando o desenvolvimento deles. E uma coisa é certa, a IA, ela não substitui entrevista. Não é para isso, inclusive, a reportagem mostra aqui que ela é usada justamente no processo de filtragem inicial. Isso deveria ser óbvio, né? A entrevista, ela não é um cálculo de competências, não é um processo racional, né? Tem a ver com empatia, com conexão, coisas que a IA nunca vai conseguir reproduzir. Agora, a minha dúvida é se realmente do ponto de vista financeiro, de retorno, é válido para a empresa, em detrimento de outras alternativas. Por exemplo, fazer um filtro por curso, por universidade, por experiência prévia, teste lógica, etc. Essas coisas me parecem mais baratas. Aqui eu estou chutando, tá? Eu imagino que elas têm um custo menor, porque a IA ela vai ser desenhada de forma específica para a empresa, para a vaga. Eu imagino que isso envolve algum custo adicional. Agora, a minha dúvida, Gui, é o seguinte: será que não é mais interessante, ao invés da gente implementar uma ferramenta dessa para tentar reduzir a base do funil, né, de forma rápida, a gente trazer mais gente para RH para fazer mais entrevistas? Essa é uma dúvida que eu tenho. Será que não vale a pena afunilar um pouco menos no começo e ter um meio de funil ali um pouco mais largo e a gente fazer mais entrevistas presenciais? Porque a entrevista ela vai trazer mais insumo, como já dizem todos os representantes aí do RH, a IA é feita para um filtro inicial, tá? A minha ideia é se não é mais interessante aumentar o meio do filtro e entrevistar mais, né? Tem que ver se o custo funciona ou não, né? Se ele acaba sendo mais caro ou não e os resultados gerados através disso. Então, os gestores de RH de empresas grandes, né, pessoal? Uma empresa como a BTC, que é uma empresa pequena, né, a Elevate, que é a empresa que o Gui está hoje, que está no estágio inicial, se desenvolvendo, né, mas ainda não tem um tamanho robusto aí para necessitar de ferramentas de filtro eh, tão robustas assim, né? Mas para empresas grandes, né, grandes multinacionais, empresas de tecnologia que já têm um tamanho representativo, né, os gestores de RH têm que fazer uma avaliação nesse sentido, né? Qual que é o benefício da entrevista por IA em detrimento de outras ferramentas mais simples de filtros e aumentar o seu corpo de entrevistas, né? Lembrando que os filtros sempre falham, né? A questão é o que vai falhar menos. Acho que esses são os pontos que eu queria trazer. Enfim, de forma bem resumida, eu gosto muito da ideia como um filtro inicial.
acho que deve funcionar muito melhor do que teste fit cultural, né? Isso daqui eu desconfio fortemente e é, fico em dúvida se não vale a pena filtrar menos e entrevistar pessoalmente mais, nesse sentido, dependendo do custo da ferramenta. Acho que no fim do dia a questão é como utilizar ao nosso favor, né? Pro recrutador, cara, eu não preciso ler o currículo, né? E quem já trabalhou com recrutamento sabe que, cara, é um porre e tem pouca, se adiciona pouco valor, né? Lendo rapidamente 100 currículos diferentes para saber se ele pode ou não ir para vaga, né? Você vai ter ali os seus 10 segundos e olhe lá por currículo para zapear ali, ver se tem aquela palavra-chave que você precisa ou não. É, esse trabalho tem que ser feito pela IA, né? O trabalho do outro lado, o candidato, cara, igualmente, use a IA para se preparar para entrevista, sabe? Por favor. Eu não sei se a galera, tipo, tá usando, tá só, tipo, xingando a empresa que usa IA para recrutar, mas se não tá usando a IA para se preparar também, porque dá para usar de boas maneiras, sabe? Inclusive, assim, né, já dando uma dica de maneira mais objetiva aqui, né? Abre lá um chat GPT, um Gemini, entra no modo Deep Research e pede para ele pesquisar a empresa que você vai entrevistar. E aí você depois lê esse documento. Você pega esse documento, joga num Notebook LM e conversa com ele, escuta um podcast dele, joga 50 fontes diferentes lá no Notebook LM, vai fazendo perguntas sobre a empresa para você chegar bem preparado. Não acho que precisa fazer isso para um primeiro screening com o recrutador, né? Mas minimamente entender o que a empresa faz já é uma boa. Você vai para uma segunda entrevista, já vai mais preparado também, né? Então acho que a AI traz, obviamente, alguns riscos, mas ela traz uma porrada de oportunidade, cara. Nunca foi tão fácil chegar tão preparado para uma entrevista. Nunca foi tão barato, né? Você fazer um baita resumo, uma baita pesquisa para você poder aprender sobre o negócio. Então, como candidato, eu acho que pode ser frustrante ser entrevistado por AI. Tem algumas ferramentas que já estão fazendo isso, que fazem a captura da imagem da tua câmera, a captura do som do microfone, a captura da tua tela, e vão te fazendo pergunta e você responde. Seja pergunta só via áudio, seja pergunta com um avatarzinho ali de pessoa te respondendo. Eu não sei o que é pior, o que é melhor, mas enfim, isso já está acontecendo, né? A questão é a gente usar também do jeito que dá para melhorar. E do lado das empresas, eu tomaria muito cuidado antes de terceirizar a decisão para uma AI, né? Acho que o humano, pelo menos uma, duas, três rodadas com o humano tem que estar ali presentes antes dessa contratação, né? Se for uma contratação importante, né? Ou se é um negócio que tanto faz, talvez seja melhor você colocar uma AI para fazer também, em vez de contratar alguém, né? O bom de contratar, do ser humano contratar, é que ele se torna responsável pela tomada de decisão também, né? Porque se a IA fizer cagada, você vai reclamar pra quem, não é verdade? Aí é meio complicado. É bom que tenha alguém com a accountability do negócio, né? Com a responsabilização da tomada de decisão. Mas acho que a gente bateu um bom papo aqui sobre essa circunstância. O importante é que você vai, eventualmente, se você está no mercado de trabalho, está buscando, né, recolocação, entrevista, etc., vai lidar eventualmente com uma entrevista com IA, né? E aí, se preparar com IA pode ser um caminho interessante. Bom, Gui, obrigado. Se tiver mais algum ponto, quiser compartilhar, fica à vontade, mas já deixa um abraço aí para a turma. Porra, muito bom. Cara, é isso, né? Vamos usar a AI da melhor maneira ali. E pô, essa coisa de reclamar dos feedbacks, né? Quem usa ChatGPT aí um pouquinho mais de frequência já deve ter recebido algumas vezes dois outputs, né? Duas saídas. Você faz uma pergunta, ele te dá duas respostas e pergunta qual que você prefere. Eu aposto que a maioria pega qualquer uma ali e clica. Isso é você treinando o modelo, né? Então depois o modelo vai vir um lixo, os outputs dele, porque você foi treinando no UniDunité, né? Então acho que a mesma coisa vai acontecer com recrutamento. A gente tem que tomar cuidado sobre com essa geração aqui, né? Com esse retroalimentação. Cara, acabei de abrir o Gemini aqui e ver que ele já tem uma feature de vídeo na pesquisa. O negócio é muito louco, né? Todo dia é um negócio novo.
Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessas discussões. Sintam-se à vontade para trazer as suas perspectivas, os seus comentários. Quem já foi entrevistado aí por AI tá frustrado. Sinta-se abraçado, mas infelizmente eu acho que não vai ter jeito. A gente vai ser entrevistado por AI. Espero que não só por AI, mas a gente vai ser também entrevistado por AI. E é isso. Nos vemos no próximo Journal. Muito obrigado, Gui. Obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. E nos vemos no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.